Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Nós retomaremos o estudo do livro A Gênese, o capítulo 11, a partir hoje do item 35, Emigrações e Imigrações dos Espíritos. Mas antes disso, nós faremos um pequeno resumo do que nós conversamos no programa passado, que foi o item 34, Reencarnações. Então nós falávamos nesse item, Kardec ele fazia um contraponto sobre a tese de que foi desenvolvida em que o espírito ele encarnava uma única vez naquele planeta. Então ele encarnava e depois ele ia encarnar em outro, e assim sucessivamente. Ele não repetia, ele não reencarnava nos planetas, só fazia encarnação. Encarnava uma única vez e migrava para uma outra orbe, e não tinha a reencarnação, que é a repetição das encarnações. E aí nós estudamos esse contexto, falamos da pluralidade dos mundos habitados, que os mundos são adequados à existência de cada um. Falamos também do progresso, até do ponto de vista material desses mundos. Citamos o capítulo 4 capítulo 3 em O Evangelho segundo o Espiritismo, pluralidade dos mundos habitados. Falamos da finalidade desses mundos, falamos até também da condição em que se encontra o nosso planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações e que está fazendo essa transição para mundo de regeneração. Ou seja, esse momento ele está mais acentuado agora, que nós estamos sempre em transição, sempre mudando, sempre aperfeiçoando, sempre melhorando. Mas em determinados momentos, essa transição ela se aperta, nesse momento ele fica mais intenso. E aí conversamos sobre isso, e hoje nós vamos retomar o nosso estudo a partir do item 35, ainda no capítulo 11, aqui nas Emigrações e Imigrações dos Espíritos. Diz Allan Kardec, capítulo 11 da obra A Gênese Espiritual. E ele nos diz: no intervalo de suas existências corporais, os espíritos se encontram no estado de erraticidade e formam a população espiritual ambiente da Terra. Pelas mortes e pelos nascimentos de suas populações, as duas populações, terrestre e espiritual, desaguam incessantemente uma na outra, após diariamente emigrações do mundo corpóreo para o mundo espiritual e emigrações deste para aquele. É o estado normal. Então, nesse item 35, Kardec ele fala no intervalo das existências, nós vamos permanecer em um local no mundo espiritual. Ele chama esse intervalo de erraticidade. Erraticidade não tem nada a ver com erro, mas na verdade ele significa esse intervalo entre uma reencarnação e outra. Então nós vamos recuperar as nossas energias, vamos nos recuperar da fadiga, vamos verificar o que aconteceu de errado, os pontos positivos, os pontos negativos, vamos fazer reflexões sobre a nossa vida, vamos talvez poder também recapitular outras situações em outras existências. Tudo isso com o fim de que a gente possa fazer a nova programação para a nova estadia no corpo físico. E dependendo da nossa condição, a gente vai saber onde nós vamos nos encontrar lá no mundo espiritual. Então, se a gente tem que desenvolver uma condição adequada, um padrão vibratório, uma sintonia, para que a gente, no momento da nossa desencarnação, a gente possa ser recebido de uma maneira adequada lá no mundo espiritual. Então, quando nós estamos lá na erraticidade, existem as colônias,
existem os hospitais espirituais, existem as enfermarias, existem até os locais para as crianças que desencarnam em tenra idade. Então, no mundo espiritual existe um local adequado para a nossa necessidade conforme a nossa desencarnação. Da mesma maneira, existem aqueles locais que são habitados pelos espíritos que estão ainda numa inferioridade muito grande, muito presos às suas paixões, às suas viciações. Então, quando eles desencarnam, a gente vai para onde, é como Jesus dizia, né? Onde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. Ou seja, em que a gente... Onde nós estamos depositando os nossos valores? Quais são os nossos valores? Quais são o que é aquilo que nos prende, né? Aqui que a gente está ligado. Então, quando a gente desencarna, a gente vai para esses locais de acordo com a nossa sintonia, com a nossa vibração. Então, Kardec diz que diariamente há essa mudança. Espíritos desencarnam e espíritos reencarnam. Então, há essa transferência, né? Essa população espiritual na Terra que está em constante mudança. Ora está encarnando, ora está desencarnando. Então, e aí nosso intuito é a gente se situar, né? Para a gente saber, né? Como é que está a minha condição agora, como espírito encarnado. Será que de alguma maneira eu estou preso a alguma paixão, alguma viciação? O que eu tenho que me melhorar agora para que no momento da minha desencarnação eu ainda não continue preso a essa mesma fixação mental, essa fixação do pensamento, essa minha obsessão? Então tudo isso, o que está me atrapalhando agora? O que me complica, né? A que eu estou apegado? Será que eu estou preocupado como as pessoas vão ficar aqui quando eu desencarnar? Será que eu estou preocupado com o que eu vou comer lá no mundo espiritual, se eu tenho essa necessidade? Então eu tenho um vício da gula aqui. E como é que vai ser lá no mundo espiritual? Então tudo isso mexe com a nossa vibração, mexe com o nosso equilíbrio. E o fenômeno da morte, ele interrompe a vida biológica, a vida física, mas ele não elimina as nossas paixões, as nossas viciações. Os nossos desejos, eles não são derivados da carne, do corpo físico. O corpo físico, ele reflete o desejo e a necessidade que o espírito tem. Isso está lá registrado no corpo espiritual, na casa mental do espírito. Então, se eu tenho uma necessidade, em uma paixão, em uma viciação, quando eu vou para o corpo físico, ele vai desenvolver essa necessidade. Não é o contrário, né? A causa não é o corpo, mas o corpo ele acaba sendo a consequência. E com a morte, essa necessidade, essa vontade, ela não vai parar. Da mesma forma que os atributos que nós conquistamos aqui, com a morte, eles não serão cerrados, eles continuam, eles são atributos do espírito, da mesma forma como as paixões e os vícios são necessidades do espírito. Então, essa é uma observação que nós temos que fazer para a gente ir se melhorando a cada dia das nossas paixões e dos nossos vícios. Aí no item 36, Kardec diz o seguinte: em certas épocas, determinadas pela sabedoria divina, essas emigrações e imigrações se operam por massas mais ou menos consideráveis, em virtude das grandes revoluções que lhes ocasionam a partida simultânea em quantidades enormes, logo substituídas por equivalentes quantidades de encarnações. Os flagelos destruidores, os cataclismas, devem, portanto, considerar-se como ocasiões de chegadas e partidas coletivas, meios providenciais de renovamento da população corporal do globo e de ela se retemperar pela introdução de novos elementos espirituais mais depurados. Na destruição que por essas catástrofes se verifica, de grande número de corpos, nada mais há do que rompimento de vestiduras. Nenhum espírito perece, eles apenas mudam de planos. Em vez de partirem isoladamente, partem em bandos. Essa a única diferença, visto que, ou por uma causa ou por outra, fatalmente tem que partir.
cedo ou tarde. E aí nós vamos fazer uma pequena parada aqui para fazer um comentário. Kardec ele vai falar aqui sobre a questão dos resgates coletivos, das desencarnações coletivas, de espíritos que partem de forma coletiva. E ele traz uma explicação aqui, fala sobre os flagelos destruidores, que em determinados momentos, em determinadas épocas, essas desencarnações elas vão se dar de forma coletiva. Aqui a gente não vai entrar no critério de saber qual o motivo. Qual o motivo dessas desencarnações coletivas? Lá no livro Ação e Reação, o André Luiz, ele tem um capítulo destinado a esse item, resgates de espíritos que desencarnaram de forma coletiva. Ele vai até narrar, dizer que foram espíritos que em outras vidas praticaram situações idênticas, foram envolvidos em atos de formas idênticas, e agora, pela lei de atração, pela força da lei de atração, eles se reúnem novamente, mas para reparar, para quitar aquele débito. E aí por isso que isso se dá de uma forma coletiva, porque eles estavam unidos pelo mesmo princípio da causa em vidas anteriores. E agora eles se reencontram, que é uma força de atração, se reúnem, e aí não é pelo acaso, é o destino mesmo, essa lei que nos puxa, que nos atrai uns aos outros pelas necessidades de expiação que nós temos, e aí acontecem essas desencarnações coletivas. Mas, amigos ouvintes, nós faremos uma pequena pausa e retornaremos em instantes com o segundo bloco do programa Luz na Penumbra. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de A Gênese, na apresentação de André Afonso Monteiro. Amigos ouvintes, Kardec ele fala aqui para nós, no item 36 do capítulo 11 do livro A Gênese, do capítulo 11, A Gênese Espiritual, ele vai falar que no item 36, de tempos em tempos, existem flagelos destruidores, é esse o termo que ele utiliza, em determinadas épocas, determinadas pela sabedoria divina. Vamos frisar isso, o controle de Deus, né? Em determinadas épocas, determinadas pela sabedoria divina, em certas épocas, essas emigrações e imigrações se operam por massas mais ou menos consideráveis. Então, esse subtítulo fala dessa mudança, né? Ora, nós estamos no mundo espiritual, na erraticidade, desencarnados, ora estamos aqui no mundo material, reencarnados. Então ele vai dizer que de tempos em tempos, essa transição, né, da nossa condição de encarnado para desencarnado, ela pode se dar em grandes massas, que são as desencarnações coletivas. Então ele vai falar dos flagelos destruidores. E aí nós tivemos até de forma recente tragédias que foram provocadas não pela natureza, mas sim pela imprudência, pela negligência do homem, pela imperícia, né, imprudência e negligência do homem, porque Deus, às vezes a gente não pode ter essa confusão. Deus, a gente tem por uma questão, por uma necessidade de comparação, a gente muitas vezes, nós comparamos Deus com um homem. Em que sentido? A gente, Deus pode errar, Deus errou comigo, Deus me deu uma prova que eu não poderia aguentar, Deus fez uma coisa comigo que ele não poderia ter feito. Então esses são atributos do homem. O homem ele pode ser negligente, ele pode negligenciar um critério de segurança, ele pode negligenciar seguir uma lei. Isso é do homem. O homem ele pode ter a imprudência, né, fazer algo de uma maneira que coloque em risco a vida de terceiros. Ele pode ser também passar pela imperícia, que é ele não ter capacidade de fazer aquilo ao qual ele está se propondo. Não tem a técnica necessária para fazer aquilo. Então isso são condições do homem. Deus não. Deus, ele é perfeito, ele não erra, e às vezes a gente faz essa comparação. Então o homem ele pode fazer algo
que pode se enquadrar numa dessas três questões, ou por imperícia, imprudência ou negligência, que isso venha a causar uma desencarnação coletiva, como foi o caso que nós vimos aí de rompimentos de barragem e por aí vai. Então isso foi uma tragédia coletiva, foi um flagelo destruidor, que por alguma necessidade aqueles espíritos ali reencarnados estavam unidos para ter uma morte não por consequência da negligência do homem. Ninguém reencarna para ser o artífice da desencarnação de ninguém, não é isso, mas aqueles espíritos se reuniram pela sua necessidade de passar por uma prova, por uma morte violenta. É isso, tiveram que passar gênero de prova. Quando a gente vai estamos lá na erraticidade, vamos programar a nossa existência. Por alguma necessidade nós vamos programar gênero de morte violenta, mas que por isso não tenha que ser pela mão do homem. Essa possibilidade nos é outorgada. Então você programou gênero de morte violenta, então você em determinado momento você vai passar por aquela prova, por aquele modo de desencarnação. Então esses espíritos eles se reúnem por afinidade e pela necessidade do mesmo gênero de morte. E aí eles se unem, e aí vem o flagelo, vem o cataclisma, e aí essa desencarnação coletiva se dá. Aqui, em o capítulo 6 do Livro dos Espíritos, Kardec ele tratou desse assunto com os benfeitores espirituais. Capítulo 6, em o Livro dos Espíritos, flagelos destruidores, e aí a questão, a partir das questões 737 seguintes, Kardec desenvolve bem tem uma série de perguntas aqui sobre esse tema. Então, na primeira pergunta, Kardec indaga: com que objetivo Deus golpeia a humanidade através de flagelos destruidores? Então você vê que aqui, aí olha o interessante da pergunta. Ele pergunta qual o objetivo dos flagelos destruidores. E aqui, no item 36, na obra Gênese, Kardec vai dizer que em certas épocas, determinadas pela sabedoria divina, essas desencarnações se dão de forma coletiva. E ele diz: os flagelos destruidores e os cataclismos devem, portanto, considerar-se como ocasiões de chegadas e partidas coletivas, meios providenciais do renovamento da população corporal do globo. Então, aqui ele já dá uma resposta sobre essa questão. Aí vamos ver o que os espíritos respondem. Pergunta Kardec de novo, né? Com que objetivo Deus golpeia a humanidade? Através de flagelos destruidores. Para fazê-la progredir mais rápido, respondem os espíritos. Já não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um novo degrau na escala do aperfeiçoamento? É preciso ver o objetivo para apreciar-lhes os resultados. Apenas do vosso ponto de vista pessoal é que vós avaliais, e por causa do prejuízo que vos causam, vós os chamais de flagelos. Mas essas perturbações são frequentemente necessárias para que uma melhor ordem de coisas possa mais prontamente acontecer. Em alguns anos, realizar-se o que teria exigido muitos séculos. E essa resposta, ela encontra aqui respaldo nessa observação de Kardec, porque mais à frente ele vai dizer que os flagelos destruidores e os cataclismos devem, portanto, considerar-se como ocasiões de chegadas e partidas coletivas, meios providenciais de renovamento da população corporal do globo, de ela se retemperar pela introdução de novos elementos espirituais mais depurados. Então, o que os espíritos estão colocando aqui, o que vós chamais de flagelos, mas essas perturbações são frequentemente necessárias para que uma melhor ordem de coisa possa mais prontamente acontecer.
Em vez de séculos, você faz isso em alguns anos. Essa retemperação aqui que Kardec vem colocar, essa depuração. Quer dizer, o globo ele vai se retemperar pela introdução de novos elementos espirituais mais depurados. Então saem espíritos com uma condição e chegam novos espíritos com uma condição de depurar, né, de melhorar. Não quer dizer que aqueles que partiram estavam prejudicando, não é isso, mas eles cumpriram a sua etapa. Então, quando eles estiverem lá no mundo espiritual, eles também vão renovar as suas energias e vão chegar aqui mais depurados para ajudar a retemperar mais ainda essa a nossa condição. Então é um ciclo. Eu parto para o mundo espiritual, renovo as minhas energias, renovo as minhas esperanças, fortaleço a minha fé, adquiro conhecimentos lá também, faço estudos na erraticidade, no mundo espiritual e chego para a reencarnação com as energias e com a minha vontade, com a minha coragem renovadas em trazer, em fazer um mundo melhor. Essa retemperação e essa depuração que Kardec está se referindo é isso. Não é que quem partiu estava prejudicando, não é isso. Mas é que você sai, renova as suas energias e chega aqui com mais força, com mais vontade. Então a gente até, para a gente fazer uma comparação, é igual quando você está num trabalho ou desenvolvendo um esporte, né, aquele esporte coletivo, então tem aquele grupo, aí o técnico ele faz uma substituição, vai sair o fulano e vai entrar o Beltrano, com mais energia, com mais vontade, ou porque ele precisa mudar a tática ali. A mesma coisa no trabalho, às vezes na sua equipe de trabalho tem alguém que por algum motivo não está mais satisfeito, não está correspondendo, então aquele elemento ele sai e chega um elemento novo para dar continuidade ao trabalho, para renovar aquela condição. E esse ciclo ele vai se renovando. Então, os flagelos destruidores é para ele fazer com que isso se dê mais depressa, mais rápido, porque tudo na vida tem o seu momento para acontecer. E os benfeitores espirituais colocam isso aqui para nós. E aí ele continua. Na destruição que por essas catástrofes se verifica de grande número de corpos, nada mais é do que um rompimento de vestiduras. E aí ele vai mais adiante. As renovações rápidas, quase instantâneas, que se produzem no elemento espiritual da população por efeito dos flagelos destruidores, apressam o progresso social, que é o que os espíritos colocam aqui na questão 737 em O Livro dos Espíritos. Sem as emigrações e imigrações que de tempos e tempos lhe vêm por violento impulso, só com extrema lentidão esse progresso se realizaria. É de notar-se que todas as grandes calamidades que dizimam as populações são sempre seguidas de uma era de progresso de ordem física, intelectual ou moral, e por conseguinte no estado social das nações que se experimentam, é que elas têm por fim operar uma remodelação na população espiritual, que é a população normal e ativa do globo. Então, Kardec vem dar um sopro de esperança aqui para nós, porque os espíritos falam aqui na 737, aos seus olhos isso é um flagelo, isso é uma catástrofe, é uma perturbação. Mas aí Kardec vem com esse último parágrafo aqui da questão, do item 36 em A Gênese, e diz que logo há uma compensação, porque as pessoas partem, desencarnam através dessas calamidades, que vai deixar a população perturbada, mas isso, e dali vai nascer um bem, porque logo em seguida vai se promover um progresso nessa nação. E nós vimos até isso quando aconteceu o problema lá das bombas no Japão, o quanto aquela nação trabalhou, o quanto aquela nação se aperfeiçoou e se tornou uma potência por conta ali. É lógico que isso poderia se dar sem a necessidade daquela catástrofe, mas teve uma consequência positiva. E sempre assim, do mal sempre nasce um bem, mas a gente não precisaria passar pelo mal. Amigos ouvintes, nós chegamos ao final do programa de hoje, desejando a todos muita paz em seus corações e até a próxima semana, se Deus quiser. Uma semana, se Deus quiser. Uma semana, se Deus quiser. Uma semana.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o Céu e Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados ouvintes, paz e luz às nossas mentes e corações, hoje e sempre. Nós continuamos o estudo desta obra. Estamos na primeira parte, desenvolvendo o tema, o Código Penal da Vida Futura, que está na primeira parte, dissemos, no capítulo 7º, no qual o nosso querido codificador Allan Kardec trata das penas futuras segundo o Espiritismo. Nós estamos já na sequência do estudo, diante do artigo 24 desse Código Penal da Vida Futura, e contamos mais uma vez, para a nossa alegria, com a presença, os conhecimentos, os comentários valorosos do nosso querido irmão, companheiro, aqui na Rádio Rio de Janeiro, nosso amigo Fernando Pereira. Obrigada, Fernando, por estar aqui conosco, estudando o Espiritismo, que é uma alegria para todos nós. E já estamos íntimos, né, ouvintes? Exatamente, já me sinto em casa aqui, já estamos íntimos nesse programa. Né? Então é uma alegria muito grande poder estar aqui estudando junto com você, Nádia, e junto com vocês, ouvintes, essa obra maravilhosa que é o Céu e o Inferno, que nos remete a tantas reflexões sobre a nossa vida, né? E como vivemos a nossa vida. Exatamente. E as pessoas, as criaturas, os espíritos que encarnados viveram optando pelo crime, né? São os criminosos. Naturalmente, nós sabemos que, pela lei de Deus, cada um responde pelas próprias faltas, pelos erros que cometeu, pelas escolhas que fez. Quem escolheu o crime vai ter sofrimentos diante de si, não é isso? Depois que desencarnar. Qual é a consequência para os criminosos no plano espiritual daquilo que fizeram como encarnados? Isso está no artigo 24. Vou ler agora. Vamos lá. Para o criminoso, a presença incessante das vítimas e das circunstâncias do crime é um suplício cruel. Isso realmente é de uma sabedoria muito grande quando Kardec coloca isso aqui, que a gente vê que o espírito às vezes não precisa nem desencarnar para isso. Enquanto está encarnado, a culpa o consome de tal forma que ele já vive num tormento sobre aquilo que ele fez na sua encarnação. Né? Isso nos leva a reflexões assim, muito importantes, ouvintes. Como nós lidamos com os nossos erros? Né? Como nós, hoje, encaramos aqueles erros que nós tivemos no passado, aquelas situações que nós nos envergonhamos, aquelas situações que nós hoje talvez agiríamos de forma diferente, né? E como nós lidamos com isso. A gente vê que essa é uma reflexão extremamente importante, que a grande maioria de nós não consegue lidar muito bem com essa questão, né? Dessa culpa. E se nós nos olharmos como humanidade, né, que culpas cada um de nós carrega como espírito de sabermos o que nós fizemos. Como encarnado, muitas das vezes nós não lembramos, mas como espírito nós lembramos de tudo que a gente fez. Exatamente. E como isso repercute na nossa vida. A gente vê que são as reflexões que esse item nos leva a refletir sobre isso. Né? Isso. E sobre o tipo e a natureza daquilo que se fez. Porque tem que haver necessariamente uma relação direta entre o tipo e a natureza do sofrimento, ou da punição, ou do castigo, qualquer que seja o termo que se use, dos criminosos. E quais são esses sofrimentos atrozes que estão aqui ditos, né?
Sim, e quando a gente analisa, a gente vê que assim, esse item vem fechar o que a gente vem trabalhando desde o 22, quando falou lá que cada um é responsável pelas suas faltas, que a gente tem trabalhado o conceito de que não existe um juiz para julgar os nossos atos, para dizer qual é a nossa pena, para estabelecer a nossa punição ou as consequências daquilo que a gente vai sofrer. É a nossa própria consciência que faz isso. É um juiz interno. É um juiz interno. Né? E isso traz uma série de reflexões. Primeiro, nesse ponto que você falou. Por isso que a pena ela é individual. Por isso que a consequência ela é única. E se ela é única, não nos cabe julgar o nosso irmão. Quando a gente estiver analisando o outro, a gente muitas das vezes tem um juízo muito pesado, muito inflexível. O que nos faz recordar o ensinamento de Jesus do não julgueis. Por que ele nos trouxe esse ensinamento? Vamos refletir um pouco sobre isso. Quando a gente analisa um dos aspectos da caridade, que é a indulgência com as imperfeições alheias, a própria palavra indulgência, ela nos remete a um adocicar do olhar. A gente tem que procurar adocicar esse nosso olhar, ter um olhar mais doce e tolerante com as imperfeições alheias. Por quê? Porque se não existe nenhum juízo a nos julgar, se é a nossa própria consciência que vai julgar, se nós, através da nossa vida, exercitarmos esse juízo duro, esse juízo inflexível, do certo ou errado, é esse mesmo juízo que vai julgar os nossos próprios erros. Aí a carga fica muito pesada. E é o ensinamento de Jesus, né? Cada um vai ser julgado da forma como estiver julgando o outro. Perfeito. Né? Cada um julga. Mas é a mesma medida, né? É a mesma medida. Por quê? Porque é o nosso próprio juízo que a gente julga o outro, que a gente julga nossos próprios atos. Aí a gente vai entender esse item 24, o martírio que os próprios espíritos se impõem em função dos erros que eles fizeram. Né? Aí vem muitas reflexões. Esse martírio é necessário? Esse martírio autoimposto, que quando a gente vai lá em Joana de Ângeles, no livro Plenitude, ela fala que uma das causas do sofrimento é o sofrimento do sofrimento. O que significa isso? A gente tem um sofrimento, que é a consequência daquilo que a gente fez. Mas em cima desse sofrimento, a gente impõe uma carga extra de não aceitação em cima desse sofrimento. Essa carga extra, querido ouvinte, é desnecessária. É masoquismo espiritual, de certa forma, que a gente está se impondo. Porque o sofrimento é a consequência do ato que a gente fez. Que é de justiça de Deus. Que é justiça divina. Agora, esse extra é colocado por nós. Se é colocado por nós, é uma não aceitação dos erros cometidos, o que nos leva à reflexão. Por que o criminoso fica na presença incessante da vítima? É porque a vítima está ali do lado dele? Lê do engano. Muitas das vezes esses espíritos já perdoaram, seguiram o seu caminho. É ele mesmo que fica alimentando essa culpa dentro da sua mente, fica vendo as situações, fica vendo e revivendo o erro cometido, fica vendo a vítima acusando ele. Então a gente vê que é o próprio espírito se torturando. Exatamente. Então ele tem essa presença incessante das vítimas e das circunstâncias do crime. E tudo isso constitui um suplício cruel. É extremamente cruel. Né? O cinema ajuda a gente nisso, né? Às vezes tem filmes de ficção científica ou filmes que mexem com a mente, que quando aparece o pensamento da pessoa, a gente vê a pessoa repetindo o mesmo ato incessantemente. É algo muito similar a isso que a gente está vivenciando aqui nesse item 24. O espírito fica preso àquele erro que ele cometeu e fica revivendo. Aí você pensa, poxa, mas aí ele está revivendo para poder escolher diferente? Não, a escolha é a mesma. Aí ele continua revivendo e continua sofrendo e continua nesse ciclo. Pois é, quanto mais ele se rebela, não é? Porque ele tem que dar uma ré nisso, né? Sim. Mas ele não consegue por causa da rebeldia, da teimosia, na não aceitação. E aí, só de, aspas, vingança, ele repete os erros. Né? Já que isso aí não vai mudar, então eu vou continuar a ser assim. Sim, e é uma vingança contra si mesmo. Contra si mesmo, não é isso? É um araquiri espiritual. Perfeito. Que o próprio espírito faz, não é? Sim, e a reflexão que a gente tem que ter, e nós?
que a gente fala é o criminoso. Eu não sou criminoso. Se eu não sou criminoso, então eu não tenho nada a ver com isso. Essa questão do ser criminoso, eu sei que você deve ter levantado essa questão para nós pensarmos o que é um crime. Sim. Perante a lei de Deus, o que é um crime? Quando nós dizemos a palavra criminoso, nós imediatamente pensamos naquele que verteu o sangue do irmão, não é? Que foi um crime assim direto contra a pessoa física do outro. Nós chamamos isso de criminoso. Mas aqueles que roubam o que seria destinado ao tratamento de saúde dos outros, ou à escola dos outros, ou à segurança dos outros, ou aquele que vilipendia a moral do outro, que desqualifica a vida moral do outro. Que rouba a esperança do outro. Rouba a esperança do outro. Você não é capaz, você não vai conseguir. Exatamente. Desista. Exatamente. Que puxa o tapete do companheiro no ambiente de trabalho. Tudo isso capitula como crime perante a lei de Deus. O criminoso não é só aquele que vai invectivar fisicamente contra a sua vítima. Em muitos casos, ele nem conhece propriamente as suas vítimas, porque o resultado é de tal maneira capilarizado pela sociedade que ele até não sente que ele é criminoso, porque ele não vê o efeito daquilo que ele faz. Ele vai ver, aqui está no item ou no artigo 24, ele vai ver quando no plano espiritual ele tiver as próprias vítimas diante de si. E ele não vai poder desviar o olhar. Esse é um processo também que a gente vê da sabedoria divina, né? Porque muitas das vezes o espírito que faz o mal para outrem, né? Ele tem muitos espíritos que perdoam, seguem o seu caminho e se libertam daquela situação. Mas tem muitos outros espíritos que não aceitam aquilo que foi feito e vão lá cobrar daquele espírito, né? E essa parte a gente volta a falar depois do intervalo. Isso. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra, com o estudo do céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec, na apresentação de Nádia do Couto Vale. Fernando, você estava desenvolvendo um raciocínio em torno dessa questão dos criminosos. Dessa questão dos criminosos. Por quê? Quando a gente analisa o que faz essa ligação, muitas das vezes, da obsessão por vingança. É um espírito que não aceitou o que foi feito com ele, que se liga na culpa da pessoa que fez. E isso fecha o circuito e permite o acesso do obsessor para com ele. Aí fala, puxa, mas por que Deus permite que isso aconteça? Se a gente analisar o extrato só daquele tempo, a gente vai ver que é um processo muito doloroso para os dois espíritos. Mas quando a gente tira o tempo e analisa a vida do espírito, esse contato desses dois espíritos é o que vai fazer eles despertarem lá na frente. Esse contato entre essa culpa desse espírito com a vingança do outro. E esse é um processo tão interessante que não precisa do espírito cobrar. Tem um caso no livro Libertação, sim, que é de muito André Luiz, do André pela Luiz, psicografia de nosso querido Chico Xavier, que mostra muito claramente no final do livro um espírito que fez o mal. E ele já desencarnou com essa ideia de que estava na hora dele ser cobrado, ele sofrer as consequências do mal dele. Mas, queridos ouvintes, os espíritos perdoaram e seguiram, foram embora, perdoaram aquele irmão do erro cometido. E ele se viu só com a sua consciência. Aí se caiu justamente nesse item 24, nesse suplício terrível. Porque se você tem uma pessoa, isso é tão interessante, se você tem uma pessoa te cobrando, de certa forma isso te dá um certo conforto. Eu fiz mesmo, então tá certo dele me cobrar. E você tem com quem supostamente dialogar, digamos assim, e reagir, não é? Eu estou contra ele, eu vou me defender, não é?
Existe essa relação. Exatamente. Você até se empodera nesse sentido. Mas e você contigo e com a sua culpa, com a sua consciência? Como é que você fica nessa situação? E esse relato desse espírito mostra que ele estava num grau de desarmonia terrível. Por quê? Porque ele estava na presença incessante do erro cometido, que é revivendo as situações e as vítimas. Elas foram embora, esses espíritos se libertaram, que é o exemplo também, o ensinamento de Jesus do perdão, que eu acho dos ensinamentos mais lindos que tem no Evangelho, porque o espírito que perdoa, ele se liberta do mal. Essa é a grande reflexão que a gente tem que fazer, porque muitas das vezes a gente fala assim, mas ele me prejudicou e eu tenho que perdoá-lo, como se o beneficiado fosse ele. Lê do engano. O perdão foi trazido por Jesus para beneficiar aquele que perdoa, porque aquele que perdoa escolhe não se ligar ao mal do outro e seguir a sua vida, a sua evolução. Nós vemos isso tão claramente à mesa mediúnica, não é, Fernando? A mesa mediúnica nós encontramos tantos irmãos presos no desejo de vingança, no ódio. E nós até dizemos para eles, você agora está querendo se vingar de uma criatura que não existe mais, porque eles dizem, mas ele agora está frequentando a casa espírita, ele já se libertou, já está mudando de comportamento, de escolhas, e ele continua se relacionando com uma criatura que não existe mais, porque aquela criatura já se modificou. E mesmo que não tenha se modificado. Essa que é a grande questão. Você, por escolha, se liga no mal que o outro te cometeu. E você, por escolha, pode se desliga dele. Essa é a grande reflexão, queridos ouvintes. Nós podemos escolher diferente. Mas eu fiz a minha vida toda assim. Tudo bem, a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, você sempre assim? Não, hoje, agora, neste momento... É o melhor momento de mudar. E você pode escolher, eu quero diferente, eu quero fazer diferente, eu quero escolher diferente, eu quero agir diferente na minha vida. Né? Esse é o grande ensinamento desse item 24, porque a gente fala dos criminosos como sendo eles. Eles são os criminosos e nós não somos os criminosos. Mas a gente esquece que a lei de Deus é a lei de afinidade. E a gente está no mesmo mundo que eles. O que isso tem a nos dizer? E por isso que nós lembramos aqui algumas sutilezas do que seja o ato criminoso. Não é? Porque nós achamos que é só esse que produz o sangue do corpo do irmão. Que é o primeiro pensamento, é o que está assim no inconsciente coletivo. Mas, filosoficamente e espiritisticamente, existem outros crimes também que capitulam nesta mesma gravidade de que trata aqui o artigo 24. Que é o espírito que está no mal. Né? O espírito que está no mal, ele é um criminoso da lei de Deus. Né? Ele é um criminoso do que ele deveria estar fazendo. Tudo que contraria a lei de Deus acaba sendo uma espécie de crime. Acaba sendo uma espécie de crime. Mais ou menos grave, dependendo do tipo de ato de escolha que tenha sido feito e, evidentemente, da natureza com que aquilo foi praticado, e devemos também acrescentar com o grau de satisfação com que aquilo foi feito. Sim. Porque isso capitula como agravante. Certamente. Né? Certamente. Porque o que acontece? Aí vem a questão que você colocou na semana passada do sentimento, do pensamento e da vontade. Né? Essa junção é o que a gente chama de intenção. Sim. Com que intenção aquele espírito cometeu determinado ato? Isso é individual, isso é pessoal, e muitas das vezes nem nós sabemos ao fundo com que intenção fizemos. Mas a consequência está ligada a essa intenção. Né? Por isso que às vezes o espírito fica preso nessa situação. E como nos libertar disso? Eu acho que os espíritos de provas e expiações, que são espíritos rebeldes à lei de Deus, a gente pode dizer, tem até uma passagem do Evangelho que Kardec faz essa comparação da Terra com um presídio, Sim. mostrando que todos nós então somos criminosos da lei de Deus. Né? Como nós podemos fazer para deixar de ser? Né? Nós precisamos, o quanto antes, nos empoderarmos, nos vermos não pelo que nós fizemos ou ainda fazemos, mas pelo que nós somos. Nós somos esse Filho de Deus.
Nós somos esse filho amado de Deus. Nós merecemos o amor de Deus. É isso que vai nos empoderar para nós olharmos os nossos erros com responsabilidade e não com culpa. Porque quando nós olharmos com responsabilidade, nós vamos nos perguntar: como eu posso reparar isto? Enquanto que quando a gente olha com culpa, muitas vezes a gente só pega o chicote e fica se martirizando como uma forma de pagar o erro cometido e vai lá e comete de novo. E cria um ciclo vicioso de erro e punição, erro e punição, erro e punição. Enquanto que a responsabilidade nos chama a reparação. É que não deixa de ser um comportamento masoquista, né? Certamente. Nós somos espíritos que temos um problema muito sério para lidar com a culpa. Com a culpa. Esse é um item pequenininho, mas ele é muito profundo. Ele é muito profundo. Porque a culpa é uma espécie de corrosivo da alma. É um corrosivo da alma, muito bem colocado. Então, esse corrosivo da alma, muitas vezes, vai pode minando as forças do espírito. Mina as forças do espírito e pode paralisar o espírito e comprometer toda a sua encarnação. Sim. Porque aí ele deixa de ter o ânimo, você disse que vai empobrecendo, debilitando o ânimo, né? O desejo de reagir, de conquistar, de fazer as coisas. E aí a pessoa pode perder a encarnação por força disto. Por isso que o Evangelho é a grande terapia. Para todos nós. E aí nós que temos falado aqui de perdão, nós estamos na hora de falarmos do auto-perdão. Sim, auto-perdão sempre. Né? Então, mas também é muito difícil. É difícil, porque a gente prefere alimentar a culpa. Né? É porque nós temos também um veso de vitimização. Sim. Nós gostamos de nos tornar vítimas. Nós nos percebemos, ou pelo menos nos apresentamos como vítimas, né? E nós terceirizamos a responsabilidade. Não fiz isso porque ele disse, porque ele mandou, porque ele criou esta situação. Não, nós temos a nossa liberdade para escolhermos. Sempre temos, essa que é a grande questão, por isso a responsabilidade. Agora uma reflexão, que a gente está se aproximando do final, infelizmente, que é muito bom essas reflexões, né? que eu faço, que tem a ver com a justiça divina, né? O Céu e o Inferno fala da justiça divina e se fala muito que a reencarnação é uma expressão da justiça divina. Claro que é, mas eu prefiro olhar a reencarnação como uma expressão da misericórdia divina. E é com esta reflexão profunda sobre o auto-amor e sobre o amor de um modo geral que o nosso Pai Celestial tem para conosco, que o nosso Jesus tem para conosco, nossos amigos espirituais, Maria e os nossos anjos da guarda têm para conosco, que nós encerramos nas vibrações superiores do amor este nosso encontro estudando o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Fernando Pereira, muito obrigada por ter estado conosco aqui ao longo deste mês, estudando o Código Penal da Vida Futura. Muito obrigada, gratidão, volte sempre. É o sentimento que eu estou tendo aqui com vocês ouvintes, ter tido a paciência aqui de me escutar e pelo seu convite, Nádia. Foi um prazer estar aqui. Será renovado em algum momento no futuro breve. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre, que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos, e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser,
a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.